O empresário foi morto a tiros, foi uma tentativa de assalto na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, que fica ali entre os bairros de Brooklyn e Vila Olímpia, em São Paulo. O nome dele é Marcos César Perucci, 53 anos. Ele dirigia uma moto BMW quando foi abordado por ladrões. Foi atingido por 2 disparos por volta das 7 horas da noite dessa quinta-feira. A polícia ainda está investigando as circunstâncias do crime. Os ladrões fugiram. A moto, BMW, o celular e os documentos foram encontrados no local. Eu acabei falando que levaram a moto. Não, não levaram a moto. Ele foi morto a tiros nessa tentativa de assalto e os bandidos fugiram sem levar nada. A moto dele, BMW, o celular e os documentos de Marco foram encontrados no local. O Marcos morreu antes mesmo do resgate chegar. Ele era dono de uma empresa que faz obras de fachada de prédios e comércios. O caso foi registrado como latrocínio. Está sendo investigado na delegacia do Campo Belo. A polícia ficou sabendo da ocorrência após uma testemunha entrar em contato com a polícia, que fica ali na Berrini, e alertar os agentes que um motociclista tinha sido baleado. A esposa dele, Giovanna Perucci, fez uma publicação nas redes sociais expressando o luto pela morte do marido. A mulher foi consolada com mensagens dos amigos. O homem, né, esse empresário, morto a tiros em São Paulo durante um assalto, deixa 2 filhas pequenas. Em um dos perfis sociais da esposa, a família costumava compartilhar os momentos das viagens juntos entre eles. Tá aí, mais um episódio da violência na capital paulista. Infelizmente, mais uma vida perdida para o crime e para a violência em São Paulo. Nesse momento, a Madá, que é aqui de São Paulo também, chega conosco aqui no nosso All News, para que a gente possa analisar. Olá, Madá, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiola, Thales, Josias, todo mundo que está vendo a gente aqui no All News. A gente vê casos como esse e dá um medo, né, Madeleine? A gente sabe que, segundo os dados, né, do Fórum da Violência e até de outras análises, né, de dados relacionados à violência, eles colocam que São Paulo nem está mais entre as cidades mais violentas do Brasil, porque eles fazem essas análises através dos homicídios, mas casos como esse chocam e deixam a sociedade aterrorizada, né? Mais um caso de uma morte de uma pessoa, uma tentativa de assalto, baleada, né, dessa maneira, numa região nobre de São Paulo. E é uma coisa, Fabiola, que eu acho que a gente é meio anestesiado, sabia? Nenhum lugar do mundo isso é normal, gente. O tanto que a gente tolera assassinatos banais, não só por essa razão, que é patrimonial ou não, ainda precisa ser investigado, por todas as razões, a quantidade de homicídios que a gente tem por ano é uma coisa impressionante. Pensa assim, qualquer país, um assassinato de uma pessoa numa avenida movimentada da principal metrópole à luz do dia, ia ser uma coisa que parava o país. Os políticos iam precisar falar. Ocorre que, se aqui for parar o país, cada vez que acontece isso, não vai mais ter nada, não anda, vamos ficar só falando disso. Então a gente se anestesiou, como se fosse normal essa cultura da morte, essa coisa de você achar que não, pode ser que saia de casa e tenha um assalto. Todos nós já passamos por situações assim, de tiroteio nas avenidas movimentadas aqui de São Paulo. Quantos anos de reportagem eu não cobri consecutivamente, fui repórter policial, década de 90. Era todo dia gente assassinada. Era uma medição assim, isso você deve se lembrar, Fabiola, a gente para ir ao local do crime, não era qualquer assassinato que a gente ia, porque era muito assassinato, era humanamente impossível. Essa cultura da morte, é algo que a gente precisa dar a devida importância e rever, porque nós já temos várias gerações anestesiadas com isso, achando que isso é normal. Muita gente fala quando viaja para o exterior, né? Nossa, cheguei aqui eu não tenho medo de sair na rua. Às vezes nem é um país tão seguro assim, mas não tem essa coisa da cultura da morte que paira sobre a gente
e que tem um peso sobre todas as pessoas, mas a gente já naturalizou e acha que não. Isso é algo que a gente precisaria, como sociedade, parar para pensar, mas não tem sido feito, né? Há muitas gerações já.